bem-vindos de volta a Papos Contato. Hoje o meu prazer enorme de receber aqui a Mari Anjo Rosa. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ouvir dela, ela vai se apresentar e depois a gente vai ter um super bate-papo. Então, Mari, foi um prazer te receber aqui hoje e já começa se apresentando e contando quem é a Mari. Tá bom, obrigada, Marcelo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho minha experiência, espero ajudar bastante gente. Bom, Mari, quem é Mari? Difícil, né? Falar quem é Mari. Eu fico pensando, mas eu vou falar o quê? O que eu sou, a minha profissão, é difícil, né? Mas eu acho que Mari é uma pessoa transformada que hoje tem uma perspectiva de vida completamente diferente. Atualmente estou com 39 anos, tenho 2 filhas, Giovana de 10, Beatriz de 8, que são, assim, razão da minha vida. Sou casada há mais de 20 anos e hoje eu vivo intensamente, essa sou eu. Só aproveitar esse gancho que eu costumo falar com meus pacientes e eles têm dificuldade de entender no início, que eu falo que o câncer vem para melhorar a vida. Depende do clique, mas normalmente a vida melhora. Aí eles olham com o olho, porque não é em você, né? Aí depois passa um tempo e fala, doutor, o senhor tinha um pouquinho de razão. E aí você é a prova viva de como a vida pode melhorar, né? E como você... Né? Você sabe, legal, muito bacana você começar. Vai ser intenso esse papo, hein? Porque a gente já está começando a falar sobre um assunto delicado, mas que é exatamente isso. Outro dia, vou contar para você uma passagem. Meu marido perguntou assim para mim, Mari, se você pudesse voltar e escolher passar ou não por tudo que você passou, você escolheria passar por isso, ter câncer? E na hora, Marcelo, eu nem pensei. Eu falei, sim, eu teria. E aí eu fiquei reflexiva com aquilo, porque ao mesmo tempo que foi forte, eu passei por momentos de muito medo. É desesperador, né? Eu acho que essa é a palavra, desesperador. Mesmo a gente não sabendo que hoje o câncer não é sinônimo de morte, se você é diagnosticado com câncer, você fala. A finitude, ela fica muito próxima, muito próxima. E aquele momento eu falei para meu marido, nossa, eu passaria porque eu conheci as melhores pessoas do mundo nessa jornada. As melhores do mundo. Das instituições, as Anjos, as Oncofriends, os médicos. Pessoas que eu conheço diariamente, eu falo, nossa, se eu estivesse sendo a Mari antes dos 35 anos, não seria assim. Então eu posso te responder que hoje a minha vida mudou para melhor, mas é diferente, tá? A gente pode conversar sobre isso mais para frente, porque tem coisa que não tá legal, não é bom. Essa menopausa não é legal. Engraçado que eu tenho um paciente que ele diz assim, morrer todo mundo vai, né? A conversa que todo mundo tem em boteco, né? Só que quando eu assoprei, eu vi o vidro, né, da fila. Tá diferente, né? Quando você assopra e vê que, né, tá mais próximo. Por outro lado, vem uma coisa assim, a vida fica mais leve. Porque você deixa de sofrer por coisas que a maioria acaba não deixando. Então, é o que eu falo, você acorda sem dor, fala, putz, tá maravilhoso, não preciso mais do que isso. Então a vida fica mais leve. Só que para isso, e eu acho que até o assunto de hoje, precisa vir um acolhimento, né? Eu acho que é o grande ponto central que a gente está tentando não desenvolver, mas trazer para as pessoas. E eu estou tentando hoje dividir, não sei se você concorda comigo, em 3 fases. A primeira fase é no diagnóstico. Você recebe o diagnóstico de câncer e vem morte em primeira coisa e o desespero geral. Como que é o acolhimento nesse primeiro momento? Durante o tratamento, aí começa o tratamento, independente de qual for, tem o segundo tipo de acolhimento. Então, são os profissionais de saúde que vão te acolher. E o grande problema que eu vejo é o pós-tratamento, que é assim, onde realmente
E desde 2004, quando eu percebi que eu dava alta para os pacientes e ficava feliz que acabava a químio, e a pessoa deprimia. Eu falava, mas... E aí foi, mas ela está inchada, ela ainda, a sociedade já não está mais acolhendo. Então, no diagnóstico, ser bem acolhido, às vezes, né? Não sei, mas durante o tratamento, no começo, porque aí no mulher, como é mais forte no meio, já é meio que... E no final, então, conta pra gente um pouquinho de cada fase. O que você sente? Se é isso mesmo? Bom, primeiro que eu acho que o acolhimento, ele não é importante. Ele é tudo. É tudo. É o que eu falo da rede de apoio geral, tanto dos profissionais de saúde como da família. É tudo, Marcela, porque naquele momento você... é o que eu comento. É um quarto escuro que você entra, é um quarto escuro que você nunca entrou. Só que esse quarto está completamente minado, porque cada paciente tem uma jornada diferente. Então, depende de onde pisa. Quando você entra no quarto escuro, eu acho que a primeira fase que você comentou é a fase de, meu Deus, só que você o mundo ele para e as pessoas, elas também estão com medo, né? E elas te acolhem, mas ao mesmo tempo, a gente, como paciente, a gente não consegue sentir muito esse acolhimento, porque é distante ou às vezes muito próximo, você está no meio do furacão. Então, e é o que você falou, a gente recebe muito acolhimento nesse momento, né? Tem uns que são, eu falo que existe um acolhimento superficial e o profundo. Então, superficial é aquele que a maioria das pessoas falam, olha, qualquer coisa eu tô aqui, se precisar de alguma coisa, sinto muito. E aquele acolhimento profundo é, nossa, Mari, você quer que eu busque seus filhos na escola? Você quer que eu vá ao mercado para você? Posso ficar aqui com você? Mesmo, né, ficar aqui do seu lado? Que realmente é o mais difícil, porque a gente não sabe até onde chegar, que a gente até pode conversar sobre isso, que é muito complicado, as pessoas não sabem, né, chegar. Tem esse acolhimento no meio do tratamento, que eu acho que é onde o paciente sente mais acolhido, porque é toda semana, é médico, é enfermeira, os parentes, quando a pessoa tem esse benefício de ter pessoas que se preocupam de verdade, então a família fica muito presente. E tem a terceira fase, que é a do pós-câncer. Eu concordo plenamente que é a parte, talvez, um obstáculo maior, um desafio para o paciente, porque ao mesmo tempo que ele está, nossa, que bom, vida que segue. Eu acho muito curiosa essa frase. E, na verdade, não é bem assim, porque as pessoas existem, elas costumam falar, agora você está curada, e é isso. Agora pode voltar à sua vida normal. E eu falo, mas que normal é esse, né? Que normal é esse? Vou falar da Mari agora, que olha no espelho e não se reconhece, e não é nem pela carecona, né, que é por opção, mas eu não me reconheço pelos meus sentimentos. Eu olho no fundo dos meus olhos e eu falo, nossa, o meu pensamento mudou. Marcelo, eu tenho uma frase que é forte, mas eu costumo dizer, e é exatamente o que eu sinto. No meu primeiro diagnóstico, aos 35 anos, quando eu recebi o diagnóstico, naquela quinta-feira, que era um dia lindo em Santos, ensolarado, eu senti que eu morri naquele dia. Eu lembro de tudo que estava acontecendo. E eu senti o luto da Mari. E foi muito forte isso para mim. Aos poucos eu fui renascendo, só que eu renasci a mesma pessoa, outra pessoa, na verdade. Os pensamentos diferentes, só que as pessoas em volta não mudaram, a vida não mudou, mas eu mudei. E aí a minha cabeça, como lidar com isso? E aí o acolhimento, que foi que você perguntou, fica muito longe, porque as pessoas elas olham e falam, agora você está curada, agora está tudo ótimo. Só que existem traumas. Eu faço hormonoterapia atualmente, muitas mulheres não fazem, mas existe um trauma do tratamento que é muito forte. E aí bate aquela deprê mesmo, várias vezes. Faz 2 anos que eu terminei o tratamento da quimioterapia. E os primeiros 6 meses eu lembro que foi bem estranho. Porque eu sentia o olhar das pessoas, nossa, tá maravilhosa. E eu falava, mas eu não tô maravilhosa. Então,
esse acolhimento, nesse momento, a gente precisa investir mais, ensinar as pessoas, Marcelo, a pedir ajuda. E é tão interessante isso porque parece muito simples. E dos primeiros 3, 6 meses pós quimioterapia, que eu comecei a fazer hormonioterapia, eu achava que eu ia pirar. Eu falava com meu marido assim, quando eu enlouquecer, porque eu estou nesse processo, eu te aviso. Ele, calma, Mari, não, vamos conversar. E é um enlouquecer por causa disso mesmo, né? Os hormônios, você pode, né, falar melhor do que eu. Só vou aproveitar um parênteses, claro. Que é quando a gente fala de terapia hormonal, a gente tira o hormônio feminino. Então, a gente provoca a menopausa. Então, são sintomas da menopausa. Na verdade, é o contrário, né? A gente fala hormônio, né? Mas a gente bloqueia os hormônios femininos. E vem todas as complicações da menopausa, né? Então, uma paciente jovem antes do tempo. Então, você pode até falar, explicar isso, o que eu percebo. As mulheres numa pós-menopausa, né? Que a menopausa, para quem não sabe, também é uma data, mas as mulheres que já estão na pós-menopausa, mulheres que não tiveram câncer, vai tendo uma queda dos hormônios, né? E assim, elas vão começando a sentir as diferenças, vai tendo aquele desafio. E para nós, pacientes jovens, acaba sendo muito mais traumático, porque existe um bloqueio, né? Então, assim, no dia para a noite é pontual. Eu acho que por isso que eu falei até de enlouquecer. Porque começou a passar um mês, passou 2 meses, eu falei, nossa, cadê a Mari? Já comecei a perder a vontade até de viver mesmo. Eu falava, nossa, é isso, já vivi tudo que tinha para viver, só que a falta de hormônio, não sentia felicidade. Então, é muito complicado. E aí o acolhimento, nesse momento, até eu acho que a comunidade que eu fundei, que é a comunidade Anjo Rosa, entra muito também nessa fase. Porque as Anjos Rosas e as Oncofriends, elas se conectam e uma olha para a outra e fala, eu sei o que você está pensando. E a gente se junta, é choro, a gente dá risada, a gente xinga, só a gente sabe. É muito curioso, sabe? É até interessante que, falando de acolhimento, eu gosto de falar muito mitos e verdades, porque eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. No Brasil, principalmente, a comida é um sinal de acolhimento. Então, as pessoas querem te entuchar de comida e faz bolo e faz chás. Você precisa comer como se fosse uma forma de carinho. E às vezes é o contrário. Então, eu tenho o acolhimento, mais o que você falou, é estar presente. Às vezes sem falar nada, estar do lado. Eu converso isso muito com os pacientes e acompanhantes, porque é difícil separar, e você deve ter passado por isso, mas muita gente te acolhe por medo de não ficar doente. Então, se eu for legal com você, eu não vou ficar doente, porque eu estou sendo legal com você. Então, eu tenho o sentimento que não é verdadeiro, mas a pessoa meio que fica perto, quer ser legal para não ficar doente. A outra que eu percebo é peso na consciência. Nunca fez nada, de repente quer fazer tudo e a pessoa quer só o seu espaço. Ou acha, né, que a pessoa vai morrer, né? Vamos ajudar agora, né? Já que ela tá há pouco tempo aqui, vamos ajudar. E a Mari, que é bonita, tem 2 filhas, marido... Bom, tem que ter algum defeito. Porque senão eu posso estar doente. Então começa a achar defeito no paciente. Eu engoli o sapo na vida. Que mais? Fez isso. Não fiz, eu tive uma doença. Não tenho culpa nenhuma. Ninguém é culpado de ter câncer. Acho que esse... E a outra culpa que é o pós-tratamento que eu vejo muito, que é isso. Mas você está curada, está reclamando do quê? Nossa. Do que eu quiser, meu direito. Eu tenho direito de... Então, as pessoas não dão oportunidade. Eu conversei com uma paciente bastante, uma empresária, que teve um linfoma e teve 3 filhas depois do linfoma. E ela tem uma vida super puxada. E ela foi pôr para fora. E aí todo mundo, você vai reclamar do quê? Você teve linfoma e curou. Entenda, em vez de acolher e sentir que a pessoa está mais fragilizada, ou por falta de hormônio, ou por qualquer motivo, ainda tem essa culpa de você estar curada, né? Você teve a chance de estar curada e vai reclamar. A gente tem que ser grata. Isso. É grato o tempo todo. Você não pode ser você mesmo. Então, é isso que a gente tenta trabalhar em conjunto, que é o que eu falo do acolhimento verdadeiro. Quer dizer, todo mundo tem direito a ter sentimentos o tempo inteiro, independente se está doente, se não está doente. Né? Estar curado ou não é um motivo. Até eu brinco muito no Outubro Rosa,
que fica o mês inteiro falando de prevenção, né? Prevenção é importante, prevenção, mas e quem já está doente? Passa o mês inteiro falando, não, mas eu já estou doente. Sim. Então, assim, é legal para quem não está doente, talvez o mês inteiro. Talvez a gente tenha que quebrar esse paradigma. E eu acho que é importante isso. você, como Excelente. influencer, a gente tem que... E depois do mês inteiro falando de prevenção, se você não prevenir, você morre, vem Novembro Azul, que é prevenção do câncer de próstata. E se você não tiver, você morre. Então, o paciente com câncer de próstata, que já ouviu o mês inteiro em outubro e agora em novembro, deprime. Total. Porque são 2 meses massacrantes para quem está doente. E são os meses, entre aspas, mais importantes. Não é que são mais importantes, mas que a gente fala que muito valoriza, mais, que a mídia valoriza também, né? Por isso que a nossa ideia é mudar para o mês do acolhimento, né, de quem está doente. E a prevenção, até para desmistificar, que eu gosto sempre de brincar, prevenção de câncer de mama é dieta e atividade física. Mamografia e ultrassom de mama é detecção precoce. Sim, tem muita gente vem falar de, não, que prevenção. Marcelo, eu falei, faz ginástica. Exatamente. A pessoa, não, eu vou fazer exame, mas exame não é prevenção. Então, a gente tem o programa de atividade física, quer dizer, então, é mudar um pouco a cabeça das pessoas para tentar acolher mesmo de verdade, tentar entender que quem está doente talvez não precise do mês inteiro de lembrança. Né? Acho que a mulher tem que ser lembrada todo dia, né? Não tem que ter um dia especial, porque o respeito tem que ser diário. Né? Eu acho que a gente tem que criar essas conscientizações, mas acho que de uma forma mais branda. Né? Acho que marcar um dia da empresa de fazer preventivo, não sei, vamos ter que reinventar, porque virou uma coisa muito mais das empresas colocarem tudo rosa e demite funcionário e não faz, ou não libera para fazer um exame, ou não deixa fazer exame, ou pune porque faltou na químio. Tem um paciente que foi punida, ela foi começar a quimioterapia de mama e a empresa dela trocou ela de cargo. Ela morava 40 minutos de onde ela trabalhava, de trem. Aí ela foi recolocada para um lugar a 3 horas onde ela trabalhava. Nossa. Por causa da químio. Aí eu falei, mas está tudo rosa, né? Onde você trabalha? Eu falei, doutor, tá todo tudo mundo rosa, vai né? de rosa. Então, não faz sentido, né, Marcelo? Eu acho que é mais profundo, né? Acho que é isso que a gente pode aprofundar esses temas. Acho que é isso que é interessante, né? Dessa combinação, que a gente poder acolher as pessoas do jeito que as pessoas precisam. É isso, é escutar. Né? Quando eu falei tato, né, e o nome veio, é escutar, ouvir. Como que eu vou discutir sexualidade com uma paciente pós-menopausa se eu não tenho tempo na consulta? Não tenho nem tempo de examinar, nem de conversar. E vai que eu pergunte e ela queira responder, aí... O que eu vou fazer? Então, o mundo ideal está um pouquinho longe, né? Mas eu acho que a gente está nesse caminho. Não, então, a gente está treinando. A gente está treinando, exatamente. Inclusive as pessoas aprenderem a falar. A gente já fez aqui, depois eu posso te mostrar, mas violência doméstica durante o tratamento, desde não vou pagar sua consulta, até estamos tantos dias sem ter relação sexual. Imagine para a mulher tratando, né? Era um tumor de útero. Você sabia que estamos 200 e poucos dias sem ter relação? 11h30 da noite numa discussão. Isso é uma violência enorme, quer dizer, tem que acabar. Só que isso, como não é conversado, então a ideia desses grupos, né, de acolhimento é justamente para as pessoas se fortalecerem, né, e poderem debater, discutir. Perfeito. Acho que isso que é... Muito interessante. E você comentou sobre o conhecimento, né, Marcelo? O conhecimento é muito poder. E eu faço muito na minha rede social e na comunidade, que é desmistificar. Outro dia me perguntaram assim, Mari, qual é o seu objetivo? Porque o meu propósito hoje é muito claro, né? O meu propósito, na verdade, é muito claro, mas é muito amplo. Eu falo que o meu propósito é ajudar as mulheres no mundo inteiro com o que eu puder. Esse é o meu propósito de vida. Eu sei que é muito grande, mas para mim é claro, de tudo que eu já estudei como físio e passar por tudo isso como paciente, eu acho que é. Só que eu acho muito complicado porque existe uma barreira, as pessoas ainda falta conhecimento. Então, quando me perguntaram, Mari, o que você quer fazer? E aí, a curto prazo, eu sempre falo, eu preciso desmistificar uma geração
não é nem uma geração dos meus avós, geração dos meus pais mesmo, que me olham e que ainda sente pena de um paciente, que não sabe o que falar. Então, várias vezes você comentou sobre essa escuta ativa. É a primeira coisa quando me fala, Mari, o que eu faço para ajudar? É a escuta ativa, é estar ao lado. Ah, mas o que eu falo? Não precisa falar nada, porque provavelmente, como você não está passando por isso, você provavelmente vai falar alguma coisa que não vai encaixar. Então, é até legal, outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu penso que nós somos como um quebra-cabeça. Imagina que cada ser humano é uma peça de quebra-cabeça. E essa peça de quebra-cabeça, a peça da Mari, ela era encaixada numa sociedade, numa família, um estilo de vida. Só que aí veio um câncer. Então, é como se eu pegasse essa peça de quebra-cabeça, pisasse, molhasse. Essa quebra-cabeça passou na tempestade, furacão, terremoto, maremoto. Porque é isso. Oh. Aí você pega de novo essa peça de quebra-cabeça, você vai querer encaixar. E ela mudou a forma com tudo isso, né? Ela não encaixa mais. E aí você fala, mas tá curada. Mas você tá lá, você conseguiu voltar. Mas quem disse que a gente consegue se encaixar? E aí vem todo um problema que a gente precisa, assim, desmistificar. A gente precisa entrar nesse conhecimento, porque é diferente de informação. Informação a maioria das pessoas tem. Conhecimento do que é, o que falar, onde procurar, com quem se conectar. São coisas completamente diferentes. E aí, esse quebra-cabeça que eu comentei, onde ele vai se encaixar? Naquele quebra-cabeça que está tudo misturado, que todo mundo já passou por isso. E olha a importância que é a gente realmente, numa comunidade de pacientes, o que vocês fazem, o que você pretende fazer, que é muito grande e tem tudo para, assim, ser... É tão importante que não tem nem... É o que todo paciente gostaria, sabe? Quando você falou do seu projeto, falar, é isso, a gente precisa disso. E eu acho que a gente está no caminho, só que a gente precisa mudar uma geração. Então, você tem filhos pequenos também, eu também tenho as meninas pequenas. Eu vejo, Marcelo, eu sou muito positiva, sabe? Porque eu vejo uma geração muito melhor, com muito mais conhecimento, não só informação. E eu vejo esse aprendizado, eu acho que vai estar mastigado, isso, vai estar mais organizado. Então, eu acho que elas podem continuar e elas vão saber como acolher não só o paciente, mas como outras pessoas. Porque olha que curioso, eu lembrei agora disso, uma amiga minha passando por uma dificuldade pessoal. E ela falou, Mari, você parece psicóloga, porque você falou exatamente as palavras que eu precisava ouvir. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, não tem nada a ver com câncer, mas é o quê? É o tipo de acolhimento. E, na verdade, Marcela, eu não falei nada. Sim, para mim, eu não fiz nada. Eu fiquei ao lado e eu só fui essa escutativa. Então, a gente precisa mesmo juntar forças para desmistificar essa geração. Eu vejo muito isso, inclusive, com os médicos. Rede social, para médicos da minha faixa etária para cima, e até foi um tabu eu conseguir, né, estar na rede social, porque a gente acha que não é coisa não é coisa séria. Então é difícil você ver um médico da minha idade, né, com rede social. Porque a gente chama de uma geração que rede social é fofoca, não é? O blogueirinho, né? Você não escutou já? Muito, agora você virou blogueirinho. Blogueirinho. E é um espaço onde essa nova geração tem a informação, o conhecimento, onde você acessa mais pessoas. Antigamente era uma televisão com canal, hoje as pessoas têm toda a informação, o que cabe a gente, aí sim que é o que você falou do conhecimento que eu acho que é interessante, são as informações verdadeiras. Então, é poder pegar você que é paciente e passou e poder dar o depoimento. Porque é um depoimento verdadeiro. Porque eu falo muito isso. Os pacientes olham para mim e falam, calma, o tratamento vai dar certo, você vai tolerar, vai ter isso de efeito. E aí eles olham assim, porque não é você, né, doutora? Né? Com aquela cara, não é você. Aí eu falo, não, então quer escutar alguém que passou? Ela fala, doutor, eu gostaria. Por quê? Porque
para mim, só veio quem morreu. Então, quando você fica doente, só parece quem morreu. Quem está vivo acaba sumindo. É verdade. Então, essas comunidades, a ideia de pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. Então, por exemplo, você é bem casada, com 2 filhos, mas tem mulheres que o marido se separou. Sim. Então, como se relacionar no primeiro encontro? Não tem uma conversa. Então, assim, tem que ter um grupo, uma comunidade de como lidar no primeiro encontro. Eu conto que eu tive câncer de mama? Eu não conto. Eu conto que eu tive câncer de próstata? Eu não conto. Porque ele vai ver a cicatriz. Mas, então, são dificuldades que às vezes não passam. Eu conheço maridos que não viram a mulher sem roupa durante 20 anos. Uau. Depois que operou. Isso é agressividade também, né? É um grau de... E aí vem, então, criando essas comunidades. Eu tive uma paciente super interessante que ela tirou a mama e depois tirou os ovários. Porque precisava tirar os ovários. Aí tirou o ovário, já tirou o útero para também não ter câncer, então já tirou o ovário e o útero. E aí, conversando com ela aqui, aí perguntando sobre traumas, né, da cirurgia, tá, ela falou assim: Marcelo, a gente fala muito da mama, né? Porque mama realmente é cicatriz. Eu faço uma pergunta para mim todo dia que eu não sei a resposta. Porque eu tirei o útero e tirei o ovário. Eu continuo mulher? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque às vezes, é órgão interno, é simples. Então, assim, tem que dar oportunidade para as pessoas poderem falar, né? E ter um grupo que entenda, que escute. Que fale, não, calma, é isso. Então, tem uma psiquiatra que trabalha com a gente, especialista em sexologia, e cada vez mais a gente está... que é uma coisa que eu aprendi também, porque a mulher, quando tira o hormônio, né, que é o que a gente perde a libido, né, perde o desejo de ter relação. Não todas, mas diminui... Quando me perguntam, você sabe que desculpa até te cortar, mas é que essa é a pergunta que mais aparece na minha rede social. Mari, você perdeu o libido? E a minha resposta é: o que é isso? Então, porque realmente é muito difícil. Aí eu tenho uma paciente que fala: Marcelo, assim, meu marido e o Brad Pitt, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Se eu estiver com os dois na cama, a gente vai assistir Netflix, comer pipoca e vai ser feliz. Isso é boa. É isso que... Aí eu aprendi com uma outra paciente... Pra não chorar, então, né? Mas uma outra paciente me fez uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. Ela falou: doutor, eu não tenho vontade, mas quando eu começo eu tenho prazer. Sim. Então, diferente do homem que precisa ter ereção para poder ter relação, a mulher às vezes não tem vontade, mas ela pode ter prazer. Exatamente. Então, isso pode ser discutido. Então, não necessariamente, porque já fica com aquele preconceito. A mulher não tem libido, já então não tem faz nada e pronto, acabou, vira uma geladeira, que é o que eu escuto, né? Vira uma geladeira, eu falo, nossa, que forte então, isso, né? a gente vai aprender, e é isso. É uma forma de pensar diferente, né? Mas você sabe, Marcelo, uma das discussões da comunidade é que nós pacientes, eu não vou falar eu, né? Porque realmente eu tenho muito acesso aos médicos, que acabaram viraram amigos, viraram, enfim, pessoas que eu tenho muito contato. Mas a maioria reclama, por exemplo, Mário, eu fiz um tratamento, aí o médico deu alta, né? Enfim, vamos fazer hormonoterapia, ou, enfim, tribulina antiga, não precisa fazer hormonoterapia. Tá de alta. Só que aí começam a aparecer os sintomas que aí volta no médico. Então você tem que procurar uma ginecologista. E, enfim, o que elas sentem? Elas me relatam isso com uma frequência, mas é uma frequência muito grande. Não sei nem porcentagem. Se não são todas, tá? Sabe assim? Porque é demais. Eu digo que as que não falam porque não perguntaram. Isso, exatamente. Porque não sabe se pode falar. E aí elas falam sobre isso, Mari. Eles não sabem como abordar esse assunto. Tem muitos profissionais, não é nem falando mal, porque assim, é o que você falou, às vezes não tem tempo, a gente não pode, né? Enfim, são muitos viés que teria que discutir e entender, mas muitos pacientes, elas não têm informação que vai ter muitos efeitos colaterais pós-tratamento, porque durante o tratamento muita gente fala, você vai ter isso, a quimioterapia, as pessoas falam mais em rede social, e depois não.
Então, até eu tenho o costume de falar muito sobre o pós-câncer, até porque eu estou nessa fase. E é uma fase extremamente desafiadora e agora, o que eu faço? Como a gente lida com a qualidade de vida? Eu participei até de um congresso que foi muito legal, lá em Gramado, e a gente comentou muito sobre o que adianta os nossos médicos estudarem muito sobre os novos protocolos, sendo que muitas vezes a gente não consegue tolerá-los. E isso precisa sim ser discutido, né? Em outros países mais desenvolvidos existe essa paciente-médico numa mesa, nos congressos, tudo junto. Aqui ainda existe um desafio que eu tenho certeza que a gente vai conseguir entrar nesses... né? Eu falo congresso médico porque realmente são os mais importantes, é onde desenvolve o nosso tratamento e a nossa cura. Mas e essa cura? Como é que a gente vai ser curado? Eu tô passando a bola para ti, tá? Então, se vira nessa resposta. Comigo mesmo. Como é que a gente vai ser curado, sendo que a gente não tem uma qualidade de vida? Falar mais sobre isso, né? Porque é um pós-câncer. Vou falar, hoje eu estou, mas se você falar, Mari, você tá bem? A minha resposta é, eu tô equilibrada e controlada, sempre. Então, eu não tenho ápice de muita felicidade, e também não tenho uma depressão porque eu tomo um remédio e está tudo controlado. Muita gente nem sabe que pode ter esses sintomas, né, psiquiátricos da mente, porque existe o quê? Uma falta de hormônio, é um problema químico que eu gosto muito de falar quando eu tenho a possibilidade de falar sobre isso, porque quando eu comecei a perder vontade de fazer coisas simples, falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu comecei a falar na rede social, foi assim, comecei a tomar remédio numa sexta-feira, sábado, eu fui até bloqueada pela rede social, porque eu recebi mais de 2.000 mensagens da noite pro dia falando, Mari, não sabia que precisava, que sintoma de irritabilidade era por causa dos remédios e que podia, né, procurar um psiquiatra, por que um câncer a gente não trata, a gente não tem um preconceito, a gente quer que trate, e num problema mesmo químico, porque a gente não tem culpa, a gente não pode tomar um remédio para ficar bem. Então, falei de várias coisas, né? Mas passar a bola para ti como é difícil a gente furar essa bolha de que o paciente, ele é só o paciente, tem que aceitar. E os médicos, muitas vezes, talvez não. Nós somos a geração de sobreviventes, né, doutor Marcelo? Então, como lidar, isso, sabe? A gente está nessa... Você acabou de descrever o projeto Tato, porque eu sou médico 100% assistencialista. Eu não faço trabalho científico. Então, eu trato o paciente, né? Eu não fico fazendo pesquisa. Então, eu falo muito para os pesquisadores que eles estão na área nobre, porque eles põem estatística, 3% disso, 4% daquilo, mas eles não estão com o paciente no dia a dia para discutir isso. Quem faz isso sou eu, que estou no dia a dia e vejo. E aí o paciente chega para mim, doutor, não dou conta desse remédio, eu quero parar de tomar. E agora? Ou eu não consigo, doutor, estou sem dormir. Sim. É uma questão muito frequente. Sim. E a gente tem remédios específicos que ajudam muito. A gente usa muito acupuntura para melhorar os sintomas. Então, eu brinco hoje que eu estou migrando, né? Que eu estava até antes da gente começar, que eu cheguei numa fase da vida que eu estou migrando para ser o oncologista generalista, que é aquele que vai fazer o pós. Que a gente porque precisa, todo né? mundo, enquanto eu estava fazendo químio, todo mundo... E aí depois vem esse buraco grande com todas essas angústias que você muito bem resolvida ainda tem, né? Imagina quem não pode ter acesso nem ao marido para contar isso, ou que não pode falar com o médico, ou que tem vergonha. Às vezes eu pergunto, o paciente vem para uma segunda opinião, eu pergunto, e a parte sexual como está? Parece que até uma coisa assim, ele está perguntando, são coisas... Mas como assim? Não, e até eu recebo perguntas assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falo, nossa, a pessoa não sabe, e aí isso é um problema, porque ela começa a ter efeitos colaterais, ela não sabe que é do tratamento, ou de uma hormonoterapia, ou do próprio trauma,
E aí começa a qualidade de vida não existe, né? Começa a ter problemas no relacionamento, enfim. E aí vai, voltando para o oncologista generalista, que é o termo que eu gosto, porque aí que acontece, se a mulher toma um anti-hormônio ou não toma, e com a própria menopausa dá dor nas articulações. Aí vai no ortopedista e ele pede ressonância. Não tem ele nada. Vai falar, não tem nada, mas tá doendo. Aí vai no reumatologista e aí pede todos os exames reumatológicos, mas não tem. Aí começa a enxaqueca, é a dor de cabeça. E ninguém entende a Mari. Entende o joelho, entende a mão, né? Sim. É alguém que olha o todo e fala, não, eu te entendo, eu sei o que você está tendo. Isso é efeito do remédio. Só do paciente saber que o efeito é do remédio já melhora, porque já tira um pouco a culpa. Como melhora isso? Com atividade física. Doutor, mas você está louco? Eu estou com dor, você manda fazer atividade física? Precisa. Você vai contratar alguém, a gente vai ter um personal que vai junto com você, você vai andar meia... Então é todo um programa que eu falo para reinserir a pessoa, a vida e a sociedade. Né? Porque muda tudo. Né? E é o conhecimento, né? É isso. O que você vai fazer isso, né? Todo nesse... É um programa que você vai chegar na paciente e vai falar, olha... Passou, na verdade, não acaba quando termina. Não é? Não acaba. Você precisa disso, porque você pode ter isso. Quando a paciente ela tem o conhecimento, ela tem um poder na mão de falar, olha, calma. Até porque quando a gente não sabe, você comentou uma dor no joelho, uma dor no pé. Paciente, vou falar por experiência própria. Eu sinto meu dedo começar a doer. Eu já penso, tem alguma coisa no meu dedo. É assim, no joelho começou a bambear. Tem alguma coisa no meu joelho. Uma dorzinha, outro dia. Faz um tempo já que eu tô parada, né? Porque sofri um pequeno acidente. Mas fiz um abdominal e aí eu fiquei com uma dor na costela. Na verdade, serrátil mesmo, eu senti. Falei, eu tô com alguma coisa? Já falei pro meu médico, melhor fazer um exame. Ele falou, calma, Mari, porque se depender de mim, todo mês eu faço um exame diferente. Então, esse é uma outra comunidade que a gente também quer, medo da recidiva. Porque as pessoas têm medo, só que não podem falar. Então, assim, todo mundo tem medo de recidiva. A gente tem medo de ficar doente. Recidiva é quando pode voltar o tumor. Então, óbvio que toda dor, e por isso que você tem que ter alguém que você possa confiar e perguntar, é normal? Não, é do remédio, então já te dá uma tranquilidade. Sim. Dói a cabeça. Tô com tumor, foi para a cabeça. Foi para a cabeça. Então, assim, é isso, é poder ter esse conhecimento. E tem muitos pacientes que optam, às vezes, por não completar os 5 anos de tratamento. E nós, médicos, a gente é um pouco arrogante, isso é meia culpa, quer dizer... Voltando àquele assunto do início que você falou, eu queria mudar, eu ainda não consegui, você pode até me ajudar. O nome paciente me incomoda. Porque paciente parece aquela pessoa frágil sentada no consultório esperando horas o médico. E o médico atrasava, era legal. Sabe, ele não é paciente, ele é ativo, ele tem que ser ativo. Cliente eu também não gosto, mas eu estou tentando achar um termo, porque paciente parece uma coisa muito passiva, né? Tira um pouco do poder, do empoderamento do paciente. E você sabe que outro dia até me perguntaram, Mari, você é paciente? Eu falei assim, eu sou paciente. Depois eu fiquei pensando, sou paciente? Porque acaba sendo paciente forever, eu falo, né? Paciente para a vida. Principalmente eu que tive uma recidiva, que foi muito mais grave essa segunda vez, com né, uma doença multifocal, você acaba sendo paciente. Mas é estranho, né? Você fala, ser paciente para sempre? Eu fiquei pensando, não sei, acho que sim, mas realmente você conecta com uma coisa frágil. E não sou eu, né? Hoje eu não sou frágil, bem pelo contrário, eu me sinto mais forte do que antes, muito mais. É isso, isso às vezes incomoda as pessoas, né? Porque esse amadurecimento e essa coisa forte incomoda quem não tem. E às vezes, por isso, essa ideia do conhecimento pro paciente, é empoderamento, né? Você tomar decisão sobre o que é melhor para você. Porque isso antigamente, o paciente jogava isso pro médico. Faz o que você acha melhor. E o médico fazia o que era melhor para ele, às vezes. Nem melhor para o paciente, né? O que é mais confortável para ele. Hoje não, hoje é compartilhado. O tratamento é pro paciente. Eu tenho paciente que eu falo, o ganho da quimio é esse, e, doutor, eu não vou fazer quimio. Tá bom. Ela olha, tá bom? Você vai me acompanhar? Eu falei, vou.
você tomou a decisão e eu vou compartilhar. Você sabe os riscos, é interessante os benefícios. Mostrar todo o risco, né, Marcelo? Assim, falar, olha, eu vou te acompanhar. Mas no final ela acabou fazendo química. Porque ela queria ter o poder. E como ela ia discutir, os médicos falaram, então eu não vou te acompanhar. Se você não fazer química, eu não te acompanho. Então foi o primeiro médico que falou, não, eu te acompanho. Aí ela falou, opa, então alguém está me escutando. Exatamente. Alguém está me vendo. Não é só mais um paciente. Então, né? Eu acho que a gente tem muitos desafios. Eu acho que a gente tem uma parceria maravilhosa em comum. Acho que esse bate-papo foi maravilhoso. Prometo que a gente vai fazer vários outros, para desmistificar o câncer. Eu acho que está faltando também a gente quebrar um pouco esse paradigma, o estigma, né, de câncer igual morte. Não, câncer talvez seja o recomeço. Então, tem vários projetos que a gente pode fazer em comum. Muitos projetos. Sabe uma coisa que me incomoda? Poucas coisas me incomodam, porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Tranquila assim, se você falar qualquer coisa, eu sempre acho... Enfim, eu nunca fico triste, porque eu falo isso para as pessoas. Quando alguém fala algo que te incomoda, o problema é do outro. É sempre o outro, nunca é você. Desde que você esteja aberta. Se você está aberta e alguém fala alguma coisa e você pega para você, realmente você vai ficar mal. Mas uma coisa me incomoda, Marcelo, é escutar tantas informações, fake news na nossa área. Eu falo nossa porque, né, eu já estou nesse mundo da oncologia. É muita fake news. É muita fake news, é muito paciente, muitas vezes ele quer explorar, quer mostrar a sua experiência e às vezes não estuda sobre. E aí muitas pessoas acabam atrapalhando e muitas vezes o profissional. Então, eu acho que essa união de forças de pessoas que podem sim mudar, e eu não acho que é pouco, eu acho que a gente consegue mudar muito, pensando, muito grande, porque aí a base da nossa conversa, o conhecimento, ele vai dar todo esse acolhimento para as pessoas enxergarem o câncer de uma forma diferente, que não é uma gripe, que eu escutei hoje, escuto quase todos os dias, é como uma gripe, né? Não é como uma gripe. E a gente precisa, assim, ter um olhar muito mais amoroso, muito mais carinhoso e desmistificar, deixar mais simples mesmo, né? Quanto mais a gente fala no câncer, menor ele fica. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio grande de estourar algumas bolhas de pessoas da informação, da comunicação. Porque, ou se você não tiver câncer na vida, alguém da sua família em volta, infelizmente, vai ter. E a gente precisa estar preparado, né, para isso. Né? Exatamente. Mari, super obrigado pelo bate-papo, foi maravilhoso. Já tenho 1000 projetos aqui na minha cabeça. Eu também, eu não queria terminar, eu acho que a gente acabou de começar. Então, a gente falou... bora, eu quero só te dar uma lembrancinha da Tato, que é uma vela que a gente faz de bergamota, que é o sinal de calor, que é esse calor que a gente quer tentar passar. Então, simbólico, mas é de coração e acho que o início de um projeto. Eu acho que esse podcast vai ser o início de um projeto muito legal. Com certeza. Deixa eu só falar sobre... Nossa, o cheiro é maravilhoso. Sobre a vela. Olha, eu não acredito que coincidências existem. Eu acredito mesmo. Se eu estou aqui, alguma coisa muito forte para tudo na vida. Eu acho que tem um porquê, sabe? E às vezes a gente que não está enxergando, mas eu enxergo muito essas questões. Você me deu uma vela agora e eu penso muito que nós somos como uma vela. Olha que curioso isso. Então, a minha vela hoje está acesa, a sua vela está acesa, e aí um paciente seu chega lá com a velinha apagada e você vai lá e acende essa velinha. Aí essa paciente passa pelo tratamento, conhece, eu falo numa comunidade Anjo Rosa ou em outras instituições, ela conhece várias velhas que estão apagadas e ela vai lá e acende essa velinha. Então, você passou para ela e assim, e chega uma hora que a velinha ela vai terminar. Então, eu tenho esse negócio com vela e quando você falou, eu falei, nossa, é forte para mim também, né? Que é o que... Tomara que essa vela dure muitos anos e eu consiga acender outras velas com essa luz. Obrigada, tá? Imagina, eu queria então acabar essa conversa que eu sempre digo que é com tato e com paixão. Obrigado de novo, de coração. Obrigada, amei.